Na volta de Neymar à seleção brasileira, Vinícius Júnior brilha, Matheus Cunha marca e joga bem, e Brasil derrota a Escócia por 3-0 na Copa do Mundo. Vamos conferir a repercussão da mídia a esse resultado do Brasil. Pra falar da seleção, aí, quando esse menino Ryan entrou, eu achava até que o Luzerinho ia entrar, mas ontem, lembra que a gente discutiu da coletiva dele? Que aí o Ryan ganhou a posição. É que esse moleque joga... E ontem jogou bem. Não, é brincadeira. Ontem jogou bem. Ele não perde... Se o Rafinha, tal de Rafinha que fica brigando aí, para de ficar escutando... Ô, gente, eu tenho acho que uns 12 milhões, não sei quantos de mídias sociais, tudo, aí, TikTok, Instagram, Twitter... Facebook. Essas coisas todas que o Cascão toma conta aí. Meu irmão, eu não dou resposta pra ninguém. Minha esposa não dá resposta pra ninguém. Os caras chamam minha esposa de puta, que meus filhos têm que morrer de câncer, que o Comando Vermelho vai me pegar, que o PCC vai me pegar, que não sei quem vai me pegar. O cara fica dando resposta pras pessoas. Ou você tá na internet, você tá no Instagram, você mostra, que nem o Luciano Huck lá. O cara é contra o Bolsa Família, mas tem um camarote lá com a família inteira comendo canapé, tomando champanhe. E é o problema dele. Agora, se ele se preocupar do que os caras falam, não vai, não mostra. Não mostra. Pô, vocês... E nessa parte concordo com o craque Neto. Acredito que os jogadores devem focar mais em si, no seu futebol e nas seleções e nos clubes em que eles disputam as competições e largar um pouco de lado as mídias sociais, como o próprio Casemiro disse. Acreditava que nessa Copa do Mundo, quanto menos os jogadores do Brasil usassem as redes sociais, mais aí vantajoso seria para a seleção. Então acredito que, assim como o craque Neto disse, os jogadores não deveriam levar muito a sério as redes sociais, principalmente num momento tão importante quanto uma Copa do Mundo. Come uma coxinha, vocês mostram. Você come lá... Então, se você não desce do play. Acho que esposa de jogador ficar... Isso, a opinião minha é o que eu falo pra minha esposa, e ela fala pra mim. Cada um tem a esposa que quiser, o marido, o homem, tá tudo certo. Agora, se vocês não têm capacidade pra aguentar pressão, pra aguentar xingo, o cara todo dia chamando a menina aí de outra coisa, aí fica dando resposta, o cara que tá lá na Copa do Mundo, concentrado pra jogar, tem que dar resposta pra cara que é fake, eu não sei como é que faz os negócios que os caras quando faz conta mentira. É bot, fake news. O hater. Mas conta que não é o cara, porque tem medo de Pô, gente, então não entra no play. Pô, não brinca, então pô, faz uma coisa fechada, então. Aí é um monte de família que entra depois, é filho, filha, esposa, pai. Aí é mãe que vai embora e todo mundo diz, cara, vamos falar de futebol. Cara, as pessoas, pô, você tá chegando numa época, meu, que a pior coisa que existe hoje para essas crianças, para nós, por exemplo, que a gente é muito criticado daquilo que a gente fala. Mas, pô, eu falo mal de todo mundo. Aí o cara fala mal de mim. Nem aí, irmão, tô cagando. Tô nem aí. É o craque, o Vinícius Júnior. Vocês falam do Neymar, mas não falam do Vinícius Júnior. Pô, a Rede Globo fez uma matéria hoje que eu assisto do Sport News. Pô, os caras colocam... Olha a importância do Neymar, esqueceram o Vinícius Júnior. Pô, na hora que o Neymar entra, sai a propaganda da Coca-Cola. Pô, peraí, tem uma... E como até o próprio Neymar disse em coletiva ontem, o Vinícius Júnior é o principal jogador da seleção brasileira e acredito que os méritos aí deveriam ser maiores para o jogador. Tem feito uma excelente Copa do Mundo até aqui, já são 4 gols e 1 assistência e um gol mal anulado nele na partida de ontem, que resultaria em um hat-trick do nosso atacante. Então acredito que ele tem competido muito bem nessa Copa, tem mostrado o seu valor e o seu bom futebol que ele mostra no Real Madrid e acredito que é hoje o principal jogador da seleção brasileira. Coisa que não tá batendo comigo, sacou? Então, aí os familiares aí, quando vocês... Deus queira que não aconteça isso para os caras que não gostam de mim, principalmente aqui, né? Que tem muita gente que não gosta. Eu não tô nem aí. Tô nem aí, cara. Tô nem aí pra quem não gosta de mim aqui. Nem aí, ó. Aqui desse tamanho assim, ó. Aí a hora... Os familiares
estão no meio da torcida. Mulher, mãe, filho, torcedor, quando perde, ele vira um bicho. Por que o Neymar foi convocado? Por que não teve lateral? Por que o Pedro não foi? Por que o Ancelotti está um ano sem fazer? Por que o presidente da CBF não foi destituído do cargo? Por que o Rodrigo Caetano é amigo só dos caras do Rio? Por que não levou fulano? Aí veio tudo à tona. Então, presta atenção antes do que vai acontecer. Porque esposa, marido, pai, mãe... Pô, se o cara tá devendo, se o cara... Isso não é pra nosso, velho. Isso não é pra nosso. Tem que falar de futebol. Futebol. E do futebol, do que aconteceu ontem, pô, meu irmão, dá pra chegar. Dá pra chegar. Deu uma esperança. Se você pensa de Marrocos, se você pensa do Haiti e você pega agora, opa, dá pra chegar. O que mais você gostou, Veloso? Eu gostei. Ontem foi um jogo que o Brasil já começou com a vantagem também, isso ajudou, é verdade, né? O Vini aproveitou um vacilo lá defensivo e fez o gol logo no começo. Isso fez com que o jogo tomasse um outro ar ali, um cenário diferente. Até porque a Escócia precisava do empate, pelo menos. Aí ela até se classificou. Mas o empate teria mais tranquilidade, né? Então foi um jogo que o Brasil enfrentou um adversário que não ficou o tempo todo lá atrás. E aí vários jogadores se destacaram, né? Bruno Guimarães realmente está fazendo uma Copa muito boa. E acredito que, como o próprio Veloso disse, a seleção desde o início da partida foi uma equipe bastante ofensiva, que estava com o jogo praticamente em controle do início ao fim. Jogadores como Vinícius Júnior, Paquetá, o próprio Douglas Santos e o Matheus Cunha foram jogadores de grande destaque. Bruno Guimarães, acredito que nenhum jogador foi tão mal assim na partida, além de Martinelli e Fabinho, que entraram um pouco assim, abaixo do ritmo. O próprio Neymar conseguiu aí, perdeu algumas bolas, mas também criou algumas oportunidades de gols para a seleção, e acredito que o Ryan também, outro grande destaque do Brasil nessa goleada por 3-0 contra a Escócia. E acredito que no confronto contra o Haiti, o primeiro tempo foi muito bom, mas o segundo deixou a desejar. Já nessa partida contra a Escócia, o time foi mais regular nas duas partes do jogo. E o Vini é o protagonista do time, né? O Vini finalmente assumiu o protagonismo da seleção, como a gente já esperava. Jogador importante do Real Madrid e agora, finalmente, também é protagonista da seleção. Então foi um dia que o time se entendeu melhor. Um dia que as coisas Sabe o que eu mais gostei? Acho que foi o melhor jogo do Ancelotti. Então, sabe o que eu mais gostei? Assim, como ex-jogador... Até o Alisson, tá? Não, fez duas... O Alisson fez uma partida segura. Não, ele fez duas defesas que é do goleiro. É. Meu irmão, se o Alisson não faz aquelas duas defesas também, por que ele é goleiro da seleção? É, então. Eu não... Eu tinha essa dúvida até então. Isso, até então eu tinha essa dúvida. Por que ele é o goleiro da seleção? Porque ele fez as duas defesas. Parabéns. Sabe o que eu mais gostei? Sabe o que eu mais gosto de jogador de futebol? É o Bruno Guimarães. Jogou muito. Cara, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando o cara joga e ele se desenvolve pros outros, porque o que ele corre pro Paquetá, esse Paquetá é uma piada jogando bola. Isso é piada. Aí o que a Globo... E aí eu tô falando da Globo porque eu assisto da Globo. Eu não assisto eu só assisto da Cazé TV porque vocês têm 54 jogos. A Cazé TV tem 104. Né? Então eu prefiro assistir a Globo. Você assiste onde você quiser. Se você não quiser assistir meu programa, você vai para outro lugar, irmão. Vai para SBT, vai para RTV, vai para Gazeta, vai para Record, tá tudo certo, irmão. Você quer assistir meu programa, você fica comigo que nós vamos falar aquilo que a gente pensa. E o que eles vão falar é deles, não é meu. Não é meu, eu faço a pergunta e eles falam o que eles quiserem. As pessoas deveriam vir aqui e sentar aqui para ver como é que é o programa antes. Ninguém fala do que vai acontecer, meu irmão. Tem um espelho aí que tá e nós vamos falando. E cada um é responsável por aquilo que fala. Meu irmão, quando você tem um jogador igual o Bruno Guimarães, que corre pros caras e mais uma vez dá duas assistências. Impressionante. Ele é... As críticas aí por parte do Neto ao Paquetá, acredito que são um pouco injustas. O Paquetá, mesmo aí não estando tão bem assim fisicamente, já que não vinha atuando regularmente no Flamengo antes da Copa do Mundo, acredito que ele tem se demonstrado até aqui um grande jogador, diferente da primeira partida, onde ele teve muitas dificuldades no primeiro tempo, errando muitos passes e aí mal fisicamente. Da partida pelo Haiti,
para essa contra a Escócia, ele tem evoluído bastante, tem dado um dinamismo muito bom para a seleção no setor de meio campo, atuando como um volante mais pela esquerda, participando da saída de jogo, um jogador que tem dado muita técnica mesmo para o meio de campo e tem ajudado bastante. Então nesse ponto aí discordo, acredito que o Paquetá fez uma grande atuação. O melhor jogador da seleção brasileira. E o que eu mais gostei foi os dois laterais. Pô, os caras chegaram, sabe? Aí veio o Bruno Guimarães, o Vinícius Júnior é a Copa dele, mas parece que a Copa é do Neymar. Ô, gente, olha, eu queria que o Neymar jogasse, pá. O Neymar é ex-jogador. O Neymar não tem condição física, não tem condição de girar, não tem condição de chutar a bola. Tem força. Não tem força. Então para de pensar no Neymar, você é torcida brasileira. Vocês não são Brasil? Nós não é Brasil? Nós não quer que o Brasil ganhe a Copa? Mas não tem que ficar puxando o saco baba-ovo do Neymar. Quem tem que jogar é o Ryan. Vocês têm que parar com isso, vocês vão atrapalhar a seleção brasileira. E nós também. Quem tem que jogar é o Ryan, quem tem que jogar o Hendrick, quem tem que jogar é esse menino Luiz Henrique, é o Danilo Santos. O Casemiro não dá pra jogar. Quer ganhar a Copa? Bota o Danilo Santos. E ele não colocou de novo. E ele coloca o Fabinho, porque ele tem uma coisa, que é aí que eu percebi, não sei se vocês pensam assim, ele é um cara, e eu entendo isso, porque eu sou papai e mamãe. Eu sei o quê? Eu? É. Você é igual... Depende. Você depende do momento. Depende do momento. E agora eu quero saber de você, torcedor brasileiro. Você acha que a seleção fez um grande jogo? E, na sua opinião, quem foi o principal destaque da seleção brasileira? Quero que você diz aí nos comentários o seu top 3 de melhores jogadores do Brasil nessa vitória por 3-0 contra a Escócia e o que você achou da volta do Neymar Júnior. Valeu, pessoal, e te espero aqui no próximo vídeo.